Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, neste vídeo vou resolver uma questão que envolve o cálculo de determinantes, tá? Mas aí você tem um determinante de ordem 4, certo? Então você tem um determinante aqui de ordem 4 e esse determinante é igual a zero, ele quer saber o produto das raízes dessa equação aí, certo? Então eu vou utilizar nessa questão o método de Laplace, tá? E aí, antes de eu resolver propriamente a questão, a gente vai recordar um pouco do que trata, né? Como é que você desenvolve o método de Laplace para o cálculo determinante, tá? Bom, eu coloquei aqui um exemplo de um determinante de ordem 3, mas o método de Laplace pode ser aplicado para a ordem 2, ordem 4, não importa, certo? Só para a gente recordar, né? No caso, quem já sabe recordar e quem não sabe aprender como é que você trabalha com o método de Laplace, tá? Então é o seguinte, eu vou escolher uma linha do determinante. No caso aqui eu vou escolher a primeira linha, certo? Nessa primeira linha a gente vai ter aqui o elemento 1. Então a gente vai escrever o 1, tá? Vou chamar o determinante aqui de D no caso, tá? Então o que vai ser o determinante D, né? O D vai ser igual a quê? 1 vezes. Sempre você vai colocar aqui uma base menos 1, né? Você vai escrever uma potência de base menos 1. E aí o que acontece? Observa as coordenadas, digamos assim, tá? As coordenadas do ponto, no caso do elemento 1. O 1 ele está na primeira linha da matriz e ele está na primeira coluna. Então por esse motivo você vai colocar aqui no expoente 1 mais 1 vezes, aí você vai colocar o determinante. O método de Laplace ele é muito interessante porque reduz a ordem do determinante, tá? Se eu tenho um determinante de ordem 3, então pelo método de Laplace eu vou calcular determinantes de ordem 2. Se eu tenho um determinante de ordem 4 e aplico o método de Laplace, eu vou calcular determinantes de ordem 3 e assim vai. Então o que você vai fazer agora? Você vai excluir a linha e vai excluir a coluna onde o 1 se encontra. Qual é o determinante que sobra quando você faz essas exclusões aqui? 0, 1, 1, 4, né? Então você vai escrever aqui 0, 1, 1, 4. Fechou. Aí você prossegue. Aí vai vir mais. Aí você vai colocar o outro elemento da linha. Quem é o segundo elemento da linha no caso? É o 2. Então você vai colocar o 2 vezes menos 1. Qual é a posição do 2? Ora, o 2 ele está na primeira linha, mas está na segunda coluna. Então você vai colocar 1 mais 2 aqui no expoente. 1 mais 2 vezes o determinante de ordem 2, resultante da exclusão da linha e da coluna onde o 2 se encontra. Então você vai excluir a primeira linha aqui todinha e vai excluir a segunda coluna. Quando você fizer isso, o que vai sobrar? 0, 1, 2, 4. Esses elementos aqui, ó, 0, 1, 2 e 4. Então vamos lá. 0, 1, 2 e 4. Mais, vou colocar aqui na parte de baixo, mais o último elemento da linha. O último elemento da linha é o 3. Então você vai colocar o 3 vezes menos 1 elevado. Qual é a posição do 3? O 3 está na primeira linha, mas está na terceira coluna. Então a gente vai colocar 1 mais 3. Primeira linha, terceira coluna. Vezes determinante de ordem 2, resultante da exclusão da linha e da coluna onde o 3 se encontra. Você vai excluir a primeira linha todinha e vai excluir a terceira coluna. Fazendo isso aqui, o que sobra? 0, 0, 2, 1. Então vamos lá. 0, 0, 2, 1. Eu coloquei esse exemplo de propósito porque aí a gente não vai sofrer tanto para fazer as contas, tá? Coloquei dois zeros na segunda coluna. Então vamos lá, igual. Bom, aqui ó, nessa potência aqui multiplicada por 1, como o expoente vai ser para 1 mais 1 é 2, então isso aqui vai ficar 1 positivo. Como é que a gente calcula o determinante de ordem 2? Como é que a gente calcula o determinante 0, 4, 0, 1, 1, 4, né? O produto da diagonal principal menos o produto da secundária, ou seja, 0 vezes 4 vai dar 0, menos 1 vezes 1 é 1, tá? Então vai dar menos 1, a primeira parte dá menos 1, tá?
mais 2 vezes menos 1 elevado a 3 aqui, fica negativo, menos 1. Agora o determinante, 0 vezes 4 é 0, menos 1 vezes 2, que é 2. Então 0 menos 2 é menos 2. E essa última parte aqui, nem precisa fazer essa conta aqui, porque esse determinante vai ser 0 vezes 1, que é 0, menos 0 vezes 2, que também é 0. 0 menos 0 é 0. 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0, tá? Então, qual a resposta aqui no caso? Vai ficar igual a menos 1. Aqui, menos com menos, né? É mais. Então, vai ficar mais 2 vezes 1 vezes 2. 2 vezes 1 vezes 2 são 4. Menos 1 aqui do começo. Isso dá igual a quê? A 3. Então, esse determinante é igual a 3, tá certo? Então, eu fiz assim de propósito, porque a gente ainda fez muita conta, pode acreditar. Porque eu poderia ter utilizado, era mais vantajoso, tá? Se eu tivesse utilizado a segunda linha, tá? Essa segunda linha aqui. Por que é mais vantajoso utilizar essa segunda linha? Porque ela possui mais zeros, tá? Então, pelo método de Laplace, é bem mais rápido se a gente utilizar a segunda linha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar só a segunda linha agora e vou mostrar que a gente chega mais rápido nesse valor aqui que a gente encontrou, que é o valor determinante, que é igual a 3, tá? Então, preste atenção que vai ser o mesmo método, só que com uma linha diferente, com a segunda linha. Com a segunda linha, o determinante D, ele vai ser igual a quê? 0, né, que é da segunda linha, vezes menos 1 elevado. O 0 está na segunda linha e na primeira coluna, vezes. O que acontece aqui? Você tem que excluir a linha onde o 0 se encontra e a coluna, né? Então faz nessa exclusão, o que vai sobrar? 2, 3, 1, 4. Você bota aqui, 2, 3, 1, 4. Mais 0, o segundo 0, né? Vezes menos 1 elevado. Esse 0 aqui, ele está em que posição? Ele está na segunda linha, na segunda coluna. Então você vai colocar lá no expoente 2 mais 2, vezes o determinante. O que vai sobrar quando a gente excluir a segunda linha e a segunda coluna? O que sobra? 1, 3, 2, 4. Então você vai colocar 1, 3, 2, 4. Mais o último elemento, agora sim, 1 vezes menos 1 elevado. Bom, qual é a posição do 1? Ele está na segunda linha e está na terceira coluna. Então, eu vou colocar ali 2 mais 3, né? Segunda linha, terceira coluna, vezes o determinante da exclusão. Então, vamos lá, exclui a segunda linha e exclui a terceira coluna. O que sobra? 1, 2, 2, 1. Então, você vai colocar aqui 1, 2, 2, 1. A rigor, não precisava nem a gente fazer tudo isso que eu escrevi aqui, tá? Porque eu só quero deixar bem claro, enfatizar que isso aqui tudo vai dar zero, porque vai ser multiplicado por zero. E isso aqui tudo vai dar zero, porque está sendo multiplicado por zero. Então você só precisa fazer isso com o 1 aqui, tá? E mais nada. Então vamos lá, qual vai ser o valor determinante? Vamos lá, vai ficar igual a 1 menos 1 elevado a 5 vezes, aí vamos lá, o determinante, produto da diagonal principal é 1 vezes 1, que é igual a 1, menos o produto da secundária, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 1 vezes menos 1 a quinta, como o expoente é ímpar, dá menos 1, e 1 menos 4 é menos 3. Menos com menos é mais, 1 vezes 3 dá igual a 3. Ou seja, mesmo resultado que a gente obteve anteriormente, tá? Então esse é o chamado método de Laplace para o cálculo determinante. Então é esse método que a gente vai utilizar para resolver nossa questão. Agora nós vamos voltar à questão, certo? Então, voltando aqui à nossa questão, a gente observa o seguinte, a linha da matriz que possui mais zeros é a terceira linha, aqui ó, 0, 3, 0, 0. Então, pelo método de Laplace, o que vai ser o determinante? Vai ser o 3, aqui, né? 3 vezes o seguinte determinante. Primeiramente, a gente tem que colocar a potência de menos 1, né? Menos 1. O 3, ele se encontra onde? O 3, ele está na terceira linha, né, da matriz. Terceira linha,
segunda coluna. Então a gente vai colocar 3 mais 2 vezes o determinante do que sobra, que vai ser um determinante de ordem 3. A gente vai ter que excluir a linha onde o 3 se encontra e vai ter que excluir a coluna. Então vamos fazer isso. Vamos lá, vamos excluir essa linha aqui e vamos excluir essa coluna. O que é que sobra? Vamos lá. Primeira coluna, x04. x04. A outra vai ser 1, 5 e x lá embaixo, né? 1, 5 e x. E a última vai ser 0, 2 e 1. Pronto. Ele está dizendo que isso aqui é igual a zero, que esse determinante é igual a zero. Bom, essa parte aqui é não nula. Então o que eu garanto? Garanto que o determinante tem que ser igual a zero. Então vamos lá, vamos calcular o determinante mais uma vez. Então essa parte aqui eu vou apagar, ela não vai ser importante para nós, tá? Esse determinante tem que ser igual a zero. Novamente eu posso excluir pelo método de Laplace, eu posso escolher, na verdade, uma coluna aquela que tem mais zero. No caso eu posso escolher uma coluna ou uma linha. Eu podia escolher a primeira linha ou a segunda ou a terceira. Eu vou escolher, no caso aqui, a primeira linha, tá bom? E a gente vai aplicar o mesmo método que é o método de Laplace. Então vamos lá. A gente vai tomar, no caso, o x, então vai ficar x, que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1, primeira linha, primeira coluna, vezes. Quando você exclui a linha onde o x se encontra e a coluna, o que sobra? 5, 2, x e 1. Então aqui vai ficar 5, 2, x e 1. Né? Mais o 1 vezes menos 1 elevado primeira linha mais segunda coluna vezes o determinante. Vamos lá. A gente vai excluir aqui a linha onde o 1 se encontra e a coluna. O que vai sobrar? 0, 2, 4, 1, né? Excluir S e S, sobra 0, 2, 4, 1. Então vai ficar 0, 2, 4, 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Por que eu não vou fazer com o zero? Já justifiquei. Porque o zero, quando multiplicar por qualquer coisa, vai dar zero. Pronto. Vamos continuar aqui. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, né? X vezes 1 é x. Vezes o determinante. 5 vezes 1 é 5. Menos 2 vezes x é 2x. Mais menos 1 a terceira, que é menos 1. Então aqui vai ficar menos 1. O determinante vai ficar produto da diagonal principal, 0 vezes 1 é 0, menos a secundária, que é 2 vezes 4, que dá 8. Isso é igual a zero. Então daqui a gente vai ter o seguinte, aplicando a propriedade distributiva, 5x menos 2x quadrado, aqui dá menos 8 vezes menos 1, então dá mais 8, igual a zero. Organizando, a gente tem menos 2x quadrado, mais 5x, mais 8 igual a zero. Se eu multiplicar por menos 1, eu tenho 2x quadrado menos 5x menos 8 igual a zero. O que é isso aqui? É uma equação de segundo grau. Será que eu preciso achar as raízes, né, separadamente para dar a resposta do problema? Não. Por que eu não preciso? Porque ele quer o produto das raízes reais dessa equação aqui. Só que o produto das raízes reais dessa equação, que tem um determinante, é a mesma coisa que o produto das raízes dessa equação de segundo grau. E a gente sabe pelo método de soma e produto, né, que o produto das raízes, x' vezes x duas linhas, é c sobre a. Ou seja, essa equação aqui, relembrando, é da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Onde o a, b e c são os coeficientes. No nosso caso, o a é 2, né? O b é menos 5 e o c é igual a menos 8. Então, se eu aplico isso substituindo aqui nessa relação, isso vai dar igual a menos 8, né, que é o c, sobre o a, que é 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4, tá certo? Então, aqui no caso, o item correto é o item C, ok? Caso vocês queiram estudar mais coisas sobre determinantes, aqui no canal tem uma playlist sobre determinantes, onde eu explico como calcular determinantes de ordem 2, como calcular determinantes pelo método trivial e também pela regra de Laplace, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.